Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o resumo é sobre um episódio da série Castle Rock. Cuidado, spoilers à frente. A história começa no inverno de 1991, quando um jovem chamado Henry está desaparecido há 11 dias. A cidade inteira de Castle Rock está procurando por ele, mas agora a neve ficou muito alta. Isso forçou as autoridades a suspenderem a busca até o verão. Em outro lugar, um policial chamado Alan está sentado em sua caminhonete ouvindo essa notícia, mas ele vai para a floresta de qualquer maneira para continuar procurando por Henry. Ele ajeita sua máscara, pega um pedaço de pau e começa a cutucar aleatoriamente no chão. De repente, ele bate em algo denso, como se houvesse um corpo ali embaixo. Então Alan apressadamente começa a cavar com as mãos, apenas para descobrir que é uma carcaça de veado. Ele fica um pouco aliviado e, por conta do momento de tensão, ele se senta para tomar um pouco de café enquanto observa a paisagem congelada à sua frente. Pouco depois, ele escuta um barulho estranho vindo da floresta ao redor. Ele examina a área e, para sua surpresa, um menino aparece bem na sua frente. Alan corre até o garoto enquanto chama por Henry. Nos dias atuais dele, o diretor de uma prisão local levanta cedo para fazer o café da manhã para sua esposa. Ela diz que ele deveria ter aceitado o acordo de compra anos atrás. Então é revelado que hoje é o último dia dele como diretor, já que ele está se aposentando. Os dois dão um beijo de despedida e dele vai trabalhar. Tudo parece normal e o homem dirige a caminho da prisão como de costume. No entanto, em vez de ir trabalhar, ele faz um pequeno desvio pela floresta e para em frente a um penhasco. Ele desliga o rádio do carro e coloca uma corda em volta de seu pescoço. Vemos então que a corda está amarrada a uma árvore atrás do carro de Dale. De repente, um cachorro aparece e começa a latir para ele. No entanto, isso não faz Dale desistir de seu plano. O homem pisa no acelerador e vai em direção ao lago em alta velocidade. A corda o decapita antes mesmo que seu carro chegue nas águas. Poucos dias depois, a nova diretora chega à penitenciária após a morte de seu antecessor. Um guarda leva a mulher a seu novo escritório e menciona que todos os últimos 4 diretores se suicidaram. Um oficial chamado Dennis faz um resumo do número de prisioneiros que estão ali. A prisão parece estar superlotada, exceto o Bloco F, que está abandonado há mais de 30 anos. Dennis diz a ela que o último diretor deixou a ala inteira desocupada por algum motivo. A diretora, que está sob pressão para aumentar a capacidade da prisão, envia Dennis e outro guarda para verificar o Bloco F. Momentos depois, os 2 policiais estão no bloco, que é encontrado em estado precário. Dennis encontra uma porta no chão de um dos quartos, enquanto seu parceiro está ocupado em outro lugar. Ele entra e chega a um enorme espaço subterrâneo que parece ter sido uma fossa. Dennis olha ao redor com a ajuda de sua lanterna e encontra uma lata cheia de cigarros. Para seu horror total, há uma gaiola ali e um homem pálido e extremamente magro está acorrentado lá dentro. Em poucos minutos, toda a prisão é alertada sobre a descoberta de Dennis e o estranho é trazido à superfície. Os guardas começam a contar todos os prisioneiros para garantir que tudo está nos conformes. Eles então tiram as impressões digitais do estranho e lhe dão um banho. O homem parece quieto e assustado com tudo. Depois de descobrir que não há registro de que ele tenha sido prisioneiro naquela prisão, toda a situação se torna um pesadelo, e a diretora diz a seus oficiais que não quer que nada disso vaze para a imprensa. Ela então se dirige à enfermaria, onde o estranho está atualmente detido, e começa a questioná-lo. No entanto, ele não diz muita coisa, apenas sussurra o nome Henry. Matthew, um dos guardas que estava com Dennis, parece reconhecer o nome. Em outro lugar, Henry atualmente trabalha como advogado de defesa e está lutando em um processo judicial para uma senhora idosa chamada Lane. É revelado que ela matou o marido em legítima defesa e foi condenada à pena de morte. Henry faz um apelo apontando que os 2 julgamentos anteriores de Lane são duvidosos. Ele pede ao juiz que considere reabrir esse caso, mas infelizmente ele perde o recurso e Lane se prepara para sua execução, que acontecerá mais tarde. Henry tenta consolar a mulher, mas ela só quer falar sobre suas memórias de infância. Ela até pergunta a ele sobre a primeira memória que ele ainda se lembra. E em um rápido flashback de 1991, vemos Henry sendo resgatado por Alan, que coloca o garoto em seu carro de patrulha. Uma música toca no carro, e essa é a única lembrança de Henry que não lembra de mais nada antes de ser resgatado. De volta aos dias atuais, Henry é a única pessoa que fica com Lane até o fim. Após a execução, ele vai até o balcão da polícia pegar seus pertences, mas um alarme dispara de repente e vários guardas da prisão correm de volta para a sala de execução. Quando um deles revela que Lane voltou à vida, Henry fica surpreso. Ele corre de volta para a sala de testemunhas e vê os guardas aplicando novamente a droga na senhora. Henry grita para eles pararem, mas os policiais fecham a cortina e o forçam a ir embora.
De volta à prisão, o pessoal desenterra todas as informações sobre Henry. Acontece que ele desapareceu quando tinha 11 anos e toda a cidade ajudou na busca. Mas eles encontraram apenas o pai adotivo, o Sr. Dever, que estava quase morto devido às temperaturas congelantes. Assim que o velho faleceu, a missão de busca estava prestes a ser cancelada, mas Henry reapareceu exatamente 11 dias após a morte do seu pai. O menino não se lembrava de nada, mas a cidade inteira o culpava pela morte do pai. Agora, ele é um advogado de defesa criminal que trabalha em casos de morte em outra cidade. A diretora não acha que seja uma boa ideia entrar em contato com Henry, mas ela também não quer soltar o estranho. Seu assistente sugere que eles podem desaparecer com ele, pois não há registros do cara. Dennis, que está servindo café para os dois, ouve a conversa deles. Em outra cidade, Henry vai a um zoológico para observar a equipe alimentando jacarés. Enquanto ele está lá, ele recebe um telefonema de Dennis, que diz que a prisão onde trabalha está mantendo um de seus clientes sob custódia. Henry acha que isso é uma piada e diz que todos os seus clientes estão mortos. Dennis insiste e revela que encontraram um homem preso em uma gaiola e que não há mais ninguém para ajudá-lo. Então o advogado pergunta quem está falando, mas Dennis desliga na cara dele. Enquanto isso, Molly, proprietária de uma empresa imobiliária em Castle Rock, dirige até o estacionamento de uma escola para encontrar seu traficante de drogas. Ela diz a ele que precisa de mais medicamentos para alguma condição médica e compra seu último lote. No caminho para casa, Molly observa Henry descendo do ônibus. Por outro lado, Henry anda pela cidade antes de voltar para casa e observa como as coisas mudaram desde que ele saiu de lá. Ao longo do caminho, um homem o vê e o chama de assassino, mas Henry não dá muita importância e continua andando. Ele rapidamente chega a um estacionamento de uma igreja na qual entra e encontra uma foto de seu pai, o antigo reverendo. Em um flashback de 1991, Alan, que acabou de encontrar Henry no meio do lago, leva o menino para casa. Ele pergunta se Henry sabe o que aconteceu com seu pai, mas o menino não diz nada. Ele fica no carro enquanto sua mãe adotiva, Ruth, corre para buscá-lo. De volta aos dias atuais, Henry caminha até a casa de sua mãe. Quando chega lá, encontra uma frigideira queimando no fogão e não há ninguém por perto. Acontece que Ruth está no quintal olhando distraidamente para seus carvalhos. Quando Henry vai até ela, ela o confunde com o jardineiro. Ele tenta lembrá-la de que é filho dela, mas ela continua falando coisas irrelevantes. Isso deixa claro para Henry que sua mãe sofre de demência. Alan, o ex-xerife do condado que encontrou Henry, também está na casa e sai do quarto perguntando por que o homem voltou para a cidade. No entanto, Henry está mais interessado em saber o porquê Alan está saindo do quarto de sua mãe, e o velho responde que eles gostam da companhia um do outro e que ele tem cuidado dela. Na prisão, o estranho está isolado do resto dos prisioneiros e observa atentamente a sala. Logo depois, Henry chega lá, mas não sabe o nome de seu cliente. A diretora também recebe notícias de sua chegada e não fica feliz com isso. Ela permite que o advogado olhe o caderno com as fotos dos prisioneiros, porque sabe que ali não inclui o prisioneiro que foi encontrado recentemente. Obviamente, Henry não reconhece nenhum deles e pergunta se há alguém que ficou de fora. A diretora responde que é bem provável que eles tenham algum de seus clientes ali, já que aquela cidade proibiu a pena de morte. Henry acha interessante ela saber do fato de que ele só trabalha em casos de pena de morte, já que ele nunca mencionou isso antes. A diretora repara seu erro, dizendo que ouviu isso em um noticiário, mas Henry continua achando que ela está escondendo algo. Henry se prepara para voltar para casa, mas naquele momento ele escuta Dennis gritando para os prisioneiros entrarem e reconhece instantaneamente sua voz. Mais tarde naquela noite, Henry está em casa e encontra Alan na sala tomando uma bebida. Henry compartilha tudo sobre a misteriosa ligação que recebeu da prisão e pergunta a Alan o que ele acha sobre isso. Alan descarta a história, dizendo que pode ter sido algum trote. Enquanto os dois continuam sua conversa, o advogado pergunta por que Dale se mataria. E Alan apenas diz que o trabalho de um diretor de uma prisão é extremamente desgastante. Então ele revela que Dale se matou no mesmo lugar onde Alan encontrou Henry anos atrás. Em outro lugar, Molly pega uma caixa de papelão em seu porão e coloca um tempo no cronômetro. Ela então abre a caixa e puxa um cartaz de desaparecidos com o nome de Henry junto com uma jaqueta de criança. Quando o tempo acaba, ela embala a caixa e a coloca onde estava. Mais tarde, naquela mesma noite, Henry vai até o penhasco e encontra um memorial para Dale. Então ele caminha até a borda, onde de repente começa a ouvir a voz de Alan em sua cabeça. Henry também começa a ter pensamentos de quando era mais jovem. De volta à prisão, Dennis está na sala de câmera de segurança, lendo um livro e bebendo um café.
Algumas das câmeras começam a piscar, mas ele não percebe. E quando ele finalmente olha para cima, ele vê que o estranho que encontraram no bloco F não está mais na cela. Isso deixa Dennis em pânico e ele começa a olhar para diferentes câmeras para tentar encontrar o homem. E só acha ele segundos depois em um corredor meio escuro, onde ele olha diretamente para a câmera. Dennis fica assustado e desvia o olhar por um segundo e todas as câmeras mudam. Quando ele olha de volta, há corpos em todos os cômodos. Em um flashback, os eventos que levaram ao suicídio de Daley são mostrados. O diretor foi até a sala abandonada no bloco F, onde ele mantinha um estranho em uma gaiola. Daley acendeu um cigarro e instruiu o estranho a perguntar por Henry quando o encontrassem no futuro. E assim termina um dos episódios da série. Se você gostou do meu resumo, deixe seu gostei e inscreva-se para mais. Até a próxima!